Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um. Obrigado, pastor Vanderlei, pastora Sônia, por nos confiar mais uma vez estarmos aqui. Os visitantes, Deus abençoe. Daniel, um jovem que trabalha comigo, e aí hoje ele aceitou o convite e veio com a família toda. Deus abençoe a esposa, os filhos. Deus abençoe a cada um. Irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Eu não combinei com a pastora Sônia. Glória a Deus. Tecladista, oh, abençoado, Deus te abençoe. Atos capítulo 2, versículo 4. Como é bom adorar o Senhor, como é bom estarmos aqui. Atos 2, versículo 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Atos capítulo 4, versículo 31. E esse versículo eu lembro do Cadu. Diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, eu marquei outras passagens para ler sobre cheio do Espírito Santo, né, como Atos 9:17, fala que Saulo foi cheio do Espírito Santo. Atos 6 fala que os diáconos foram cheios do Espírito Santo. Mas, para complementar essa palavra, abre lá em Mateus capítulo 16, vamos lá, para a gente entender o que Deus quer falar com a gente, nesta manhã. Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Pai. É a sua revelação, Senhor. É o alimento para a sua igreja. É a base, Senhor. É aquilo que nos move, Pai amado, a estarmos aqui. Aí compreendemos, Pai amado, o poder que ela tem de nos mover e nos transformar para estarmos aqui. Então fale conosco através da sua poderosa palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Lá no retiro, em Atos 4:31, quando o Cadu leu aquela palavra, eu e a Luciana ficamos orgulhosos. E ele foi muito bem na sua colocação. Eu quero aqui fazer das palavras dele as minhas, dizendo que ele, uma certa feita, junto com seus primos, alguns jovens, foi num aniversário de 15 anos, de uma jovem, e tinha tanta coisa, e eles não comem muito, né, e comeram tanto, Daniel, aquele rapaz ali é meu filho, e aí quando eles comeram tanto, que daqui a pouco chegou a hora do bolo, e o bolo talvez seria parecido com o sodier, sabe aqueles bolos que não dá para resistir, vem com um beijinho e um brigadeiro em cima, que você olha e fala, meu Deus, tinha gente que só estava esperando a hora do bolo, mas eles, por comerem tanto, eles se encheram tanto, que eles dizem para o garçom, não quero. Como você não quer esse bolo?
eu estou cheio. E assim ele concluiu dizendo que quem está cheio do Espírito Santo diz não para o pecado, diz não para o que desagrada a Deus, diz não para isso, para aquilo. E eu achei interessante. Fiquei orgulhoso, falei, muito bom. Mas o interessante, eu passei a estudar assim, a questão de ser cheio do Espírito Santo, irmã Alcione, minha irmã em Cristo. E aí, quando você está cheio do Espírito Santo, Reinaldo, o ministro, é fácil você dizer não. Mas a pergunta é, e quando você não está cheio? Aí apertou um pouco para mim, talvez aperte um pouco para cada um de nós. Então vamos lá, vamos voltar lá no início. Eu quero pregar sobre conexão com Deus, estar conectados com Deus. Eu fui chamado para pregar dia 19 agora de abril, em um retiro atrasado que eles fazem, né? Pastor Lio, pastor André, amiguíssimos. E o tema que ele deu para mim pregar é conectados com Deus. Eu falei, puxa, comecei a estudar e falei, vou pregar na minha igreja antes. Então, eu queria dizer que Deus cria todas as coisas e o homem, chamado Adão, soprou, você imagina o fôlego de Deus, o que saiu de dentro de Deus e para dentro do homem, que conexão foi essa? De soprar nas narinas de um boneco de barro, da argila, e aí da vida aquele ser, ele se torna alma vivente, agora seu nome é Adão, e ele se conecta com Deus de uma tal forma que ele conversa face a face com Deus. Eu não posso aqui afirmar, mas eu posso dizer que a Bíblia diz que Deus visitava ele toda tarde. Eu não sei se é de uma forma corpórea, se é em espírito. Eu sei que Deus visitava ele numa conexão que tinha com o homem. Isso é maravilhoso. Deus se conectava com Adão. Mas todos conhecem a história, eu tenho aqui que resumir por causa do horário, que Adão, depois que Deus faz da sua costela, tira da sua costela, faz Eva, e coloca eles no jardim, dá uma ordem, dizendo, não comerás desta árvore, de todas, mas da árvore que está no centro, no meio, do bem e do mal, do conhecimento, não comerás. E agora, Eva cai aos encantos da serpente, Satanás entra na serpente, convence Eva, que convence Adão, desobedece a Deus, e que agora, ele, quando estava conectado, é desconectado, e é colocado sobre a terra, e é expulso do jardim. Meu Deus, que tristeza. Talvez, a tristeza para nós, é de estarmos aqui e um dia não estarmos mais aqui, estarmos aí fora e sermos desconectados com Deus. Não é Deus que desconecta o homem dele, mas é o homem que se desconecta de Deus. Não foi Deus, Júlia, eu gostei demais, não foi Deus que faltou no encontro, foi Adão. Adão, onde tu estás? Adão estava escondido. Depois que Adão vai, aí vem a sua geração, aí a gente encontra Noé, um homem que a Bíblia diz que andava com Deus, então ele se conectou com Deus, em um tempo em que a raça humana estava corrompida, irmãos. Noé se conecta com Deus, e agora Deus acha graça aos olhos de Noé. Deus olha para Noé e acha graça. Deus fala com o homem. Deus só falava com o homem, presta atenção, irmãos. Deus não falava como fala hoje. Deus escolhe Noé e fala para ele construir uma arca, porque Deus ia destruir toda a raça humana, porque Deus tinha se arrependido de ter feito o homem, havido ter feito o homem. Deus ali falou com Noé que eles estavam corrompidos.
Noé obedece. Noé fala, puxa, nunca choveu na terra, mas Deus está mandando eu fazer uma arca, eu vou fazer. E há uma conexão entre Noé e Deus. E aí Deus destrói a terra, depois Noé sai da arca e vem a sua descendência. Dentre a sua descendência vem Abraão. O que falar de Abraão, irmãos? Um homem que ouve a voz de Deus, em uma terra idólatra, seu pai era idólatra, seu pai tinha uma fábrica de ídolos, de repente ele ouve um Deus falar com ele, para sair da sua terra, da sua parentela, e para ir para a terra que Deus ia mostrar, e ele obedece. Isso é conexão com Deus, isso é estar conectado com Deus. Abraão ouve Deus falar que quer o seu filho como sacrifício, como holocausto, seu único filho. Como isso, irmãos? Por isso que ele leva o título de pai da fé, porque a fé dele transpassou, a fé dele ultrapassou, a fé dele rompeu os céus, tocou o coração de Deus. E ele oferece o filho, e Deus não deixa ele matar o filho, e agora Abraão se torna conhecido de Deus e amigo de Deus. Depois vem Isaac, Jacó, José. Todos teve uma história. Todos foi importante na história. Chegamos em Moisés, irmãos. Legislador. Deus usa Moisés para libertar um povo que tinha mais de 400 anos escravizado, pastor Vanderlei. Deus usa este homem. Deus falava com Moisés face a face, a Bíblia diz. Então havia uma conexão entre o homem e Deus. Deus sempre procurava alguém, que Deus encontra alguém aqui nesta manhã. Deus sempre procurava alguém para se conectar e ouvir Ele. Moisés morre e vem Josué. Josué era para vencer batalha, conquistar territórios. E Deus se conectou também com Josué. Vem os juízes, a era dos juízes. Vem os reis. E o primeiro rei foi Saul. Eu fui ler a história de Saul, reler a história de Saul, Samuel, 1 Samuel capítulo 10 e 10 fala que Saul sai à procura das jumentas do seu pai que tinha se perdido. Saul agora encontra profetas que falam para ele, olha, você vai se encontrar com alguns profetas e vão ver que eles vão estar profetizando. E aí você vai profetizar no meio deles. Aí eu começo a compreender que Saul, sendo o primeiro rei, ele é cheio do Espírito Santo e agora começa a profetizar. Antes mesmo de ser ungido a rei. Mas se você continuar a história de Saul, Saul perde a unção de Deus. Saul perde a conexão de Deus. Saul perde o Espírito de Deus, e um espírito maligno começa a atormentar. Percebe que ser cheio do Espírito Santo é momentâneo, irmãos. Nós podemos ser cheios aqui nesse culto, nenhuma oração ali embaixo, nenhuma oração de terça-feira, nenhuma vigília, irmão, ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso, mas quem dera se nós vivêssemos cheios do Espírito Santo, e sabemos que não é dessa forma. Ora Saul estava cheio do Espírito Santo, ora ele perdeu.
Tem coisa, irmão, que só você pode fazer, outro não vai fazer por você. Não dá para terceirizar, irmãos, uma vida de oração, de jejum, de consagração. Não dá para terceirizar uma vida de intercessão, irmãos. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou você se envolve, ou você se isenta, se ausenta. Deus não atende o quesito, irmão, intimidade. Deus atende o quesito utilidade. Se Deus te deu um dom, é porque Ele quer te usar naquele dom. Ele quer que você seja útil nele. Mas não significa que Deus te conhece. Para ter intimidade com Deus, precisa estar conectado, irmãos. Precisa ter intimidade com Deus. Estar junto, mas não estar disfuncional, desconectados e sem propósito não adianta. Eu já ouvi pessoas falando assim: puxa, o culto hoje, a palavra foi maravilhosa, eu estou alimentado para a semana inteira. Quer dizer que a semana inteira você não vai se alimentar, você não vai se conectar. Parece que nós vivemos esta época, esta era de vimos do culto hoje e amanhã não precisamos ler, não precisamos orar, não precisamos se conectar com Deus, bastamos esperar o culto de quinta e talvez o culto de domingo para poder ouvir a palavra, ler aqui no culto e orar um pouco pela família, pelos propósitos. Isso é estar desconectado com Deus, irmão. Quem está conectado sai daqui, irmãos, e logo quer ouvir uma mensagem na televisão, logo quer ouvir uma mensagem no celular, logo quer ler um texto, logo quer dobrar o joelho e falar com Deus, está sempre conectados com o Senhor, porque uma vez cheio do Espírito Santo, outra vez pode não estar cheio. E alguns homens eu vou provar para você que esteve cheio e esteve vazio. Abraão tinha o maior título do mundo, irmãos. Você já pensou ser chamado amigo de Deus? Amigo de Deus. Meu Deus do céu. Daniel, nós somos amigos. Eu sei o que você passa lá no serviço, irmão. Às vezes pessoas menosprezam outras, discriminam. E aí, Daniel, cada manhã que eu chego lá e cumprimento cada pessoa dando as mãos, e você eu abraço, eu estou dizendo: deixa eu ser seu amigo. Permita-me ser seu amigo. Eu tenho amigos aqui, Daniel. Eu tenho amigos aí fora. Eu amo meus amigos, mas eu digo para Deus: Senhor, por favor, me apresenta os teus amigos. Porque ser amigo de quem é amigo de Deus é a melhor coisa. Me apresenta os teus amigos, Senhor. Quem verdadeiramente deseja Deus, deseja estar conectado com Deus. Como eu gosto de quem exala Deus, como eu gosto de quem transpira o perfume de Deus, ministro. Como eu gosto de quem não precisa muito, basta pegar um violão, Carol, basta ler uma palavra de uma oportunidade. Queridos, eu abro mão, eu vou falar uma coisa para vocês, eu abro mão daqui do altar, eu falo para os meus pastores aqui, eu abro mão. Se os meus pastores dizem assim: você não prega mais, está tudo certo, e tem mais, devolve a credencial, você não é mais evangelista, está tudo certo, eu abro mão de tudo, para ser amigo de Deus.
para estar conectado com Deus, para conhecer e ser conhecido dEle. Eu abro mão de tudo. A questão não é o que eu sou, não é o que eu tenho, e não é o que eu falo, é o que eu carrego, irmãos. Nós temos que carregar esta revelação. Não tem nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Tem até um louvor, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo. Eu tenho amigos. Um dia desses, um amigo chegou no portão da minha casa, buzinou e eu saí, ele estava desesperado. Acalmei ele e disse: amigo, o que foi? Ele disse assim: olha, eu tive uma briga com a minha esposa, mas foi tão intensa, foi tão feia, que eu, infelizmente, eu saí nervoso, com a cabeça a mil, e eu acabei bebendo. E aí quando eu voltei embriagado, ela disse: agora bastou, foi a gota d'água, não quero mais e não quero mais mesmo. Mulher quando decide, irmão, meu Deus do céu. E ele veio pedir oração, mas ele desesperado, 30 anos de casado, irmãos. Eu lembrei de mim, eu tenho 30 anos de casado, falei: meu Deus, misericórdia, não dá nem para imaginar. Falei: vamos orar. Só que ele já querendo, colocou a casa à venda, já querendo sair da casa. Não, não, pelo amor de Deus, já errou, fique quietinho, pelo amor de Deus, fique quietinho. Vamos orar, e ele querendo sair, e desesperado, desorientado, e eu orientando: calma, pelo amor de Deus. Aí eu vi que ele estava desesperado, eu disse: me dá 2 meses de oração. Se nada acontecer nesses 2 meses, sinto muito. Irmãos, aí eu coloquei, pastor Renato, eu me coloquei na brecha, sabe, intercessor mesmo. Passei uma semana de joelho orando, liguei para ele, e aí? Ele falou assim: piorou. Está insustentável, está insuportável. Eu falei: calma. Passou 2 semanas, eu liguei de novo, ele disse: piorou 2 vezes mais. Eu falei: meu Deus do céu, será que a oração está fazendo efeito rebote, Luciana? Ao contrário? Mas não é, irmão, é quando você acha um intercessor para se colocar na brecha, o inimigo se levanta, o inferno se levanta. Mas eu pedi 2 meses, 3ª semana, 4ª semana, eu falei: meu Deus, não é possível. Jesus amado, e orando. E eu ligava e perguntava assim: como é que está o casamento? E só você vermelhava o celular. Não chegou 2 meses, faltou 2 semanas. Ele encosta o carro no meu portão, buzina, e eu saio. Eu vejo a esposa do lado, eu falei: meu Deus. E ele diz assim bem alto: irmão Isaías, eu digo: diga. Pergunta como é que está meu casamento. Eu disse: como é que está o casamento? Ele disse: nós reconciliamos para a glória de Deus. Aleluia!
puxa, vale a pena orar, irmão. Irmãos, eu não sabia se abraçava ela, se abraçava ele. Eu fiquei feliz demais, porque eu tenho parte. Eu me conectei com o céu, dizendo: céu, venha em favor desta causa. Porque parece que quando você quer orar, você rasga o céu, irmão. Você se conecta com Deus. Depois de tudo isso, de todos esses homens, essa história, Pedro recebe uma revelação. Quem vocês dizem quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Ninguém teve a ousadia de falar nada. Ninguém poderia falar por si só, pela carne, humanamente falando. Mas nesse momento há uma conexão de Deus com Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Meu Pai que estás nos céus te revelou isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esta revelação que nós temos que carregar conosco. Não importa para quem você pregue, não importa com quem você trabalha, não importa com quem você convive, mas carregue esta revelação, irmãos. Porque vai ter dias que você não vai estar cheio do Espírito Santo. Vai ter dias que vai ser difícil. Como eu disse aqui no início, seria bom se nós estivéssemos todos os dias cheios do Espírito Santo. Mas vai ter dias. Elias esteve cheio do Espírito Santo e ele desafiou 850 profetas de Baal. Elias começa a tirar sarro, irmãos. E Elias agora faz uma pequena oração e o fogo vem e consome todos eles. Elias agora recebe uma ameaça de uma mulher de um rei, por nome Jezabel, e agora Elias, parece que o Espírito sai dele, e ele foge para a caverna, e ele fala assim para Deus: Senhor, para mim já basta, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero morrer. Dá para entender o que é cheio do Espírito Santo? Imagina um jovem, ainda jovem. A Bíblia diz que ele era jovem, formoso, ruivo, e agora ninguém tem coragem de ir desafiar e lutar contra um gigante. Ele está cheio do Espírito Santo, irmão. Eu estava assistindo uma série agora, eu falei: meu Deus do céu, o homem está do tamanho dessa parede. O exército tremendo de medo, vem um menino cheio do Espírito Santo. Quem és tu para afrontar o Deus vivo? Você vem comigo com lança, com escudo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Cheio do Espírito Santo, Davi mata o gigante. Davi, vazio do Espírito Santo, cobiça, adultera, assassina e coisas mais. Não vai dar para estar cheio do Espírito Santo sempre, mas conectados sempre. Conectados com Deus sempre. Quem é conectado com Deus não peca, irmão. Quem é conectado com Deus teme a Deus, honra a Deus. Pedro recebe essa revelação de carregar com ele. Adão recebe esta revelação em Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá um. Adão recebe a revelação de Jesus Cristo. Abraão recebe esta revelação quando Jesus, o próprio Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou, aleluia. Moisés recebe essa revelação quando Deus fala para ele: Moisés, somente fale com a rocha simboliza ele, Jesus, não bata, fale. Moisés, talvez irado, talvez estressado, bate 2 vezes,
Josué recebe esta revelação quando está para invadir a cidade de Jericó. Agora aparece um anjo, que não é anjo nada, porque Josué adora e o anjo recebe adoração. O anjo não recebe adoração, é a teofania. Ali Jesus estava diante de Josué dizendo: vai nessa tua força, Josué. Homens do Antigo Testamento recebem esta revelação. Homens do Novo, a começar por Pedro, recebe esta revelação. Que Cristo é o único Salvador. Quem carrega esta revelação está conectado com Ele. É por isso que ser cheio do Espírito Santo é momentâneo, estar conectado é contínuo. A pastora leu sobre o texto, e nós conhecemos bem o texto, e nós vimos desde Atos, depois que eles são cheios do Espírito Santo, Pedro prega uma mensagem. Ali no cenáculo já tinha quase 120 pessoas, beleza. É pregado uma mensagem por Pedro, 3.000 almas. Capítulo 4, é pregado mais uma mensagem, ou melhor, o coxo, é feito um milagre na Formosa, chamada Formosa, o coxo sai andando, agora pessoas creem, e mais 8.000 almas, dentre essas 8.000 almas, e 120 pessoas, Ananias e Safira não estavam juntos, irmãos? Eu acredito que estava. Ananias e Safira estavam juntos, porque quando o Cadu leu lá em Atos 4:31, e todos, está dizendo todos que estavam, foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que Ananias e Safira foram cheios do Espírito Santo. Logo em seguida, eles mentem acerca de uma propriedade que eles venderam. Percebe que ser cheio do Espírito Santo, até mesmo os apóstolos, eles foram cheios no Atos 2, Atos 4 foi cheio de novo, e continuaram sendo cheios, porque tem que ser cheio sempre. Uma vez cheio, sempre cheio, não. Se fosse assim, seria maravilhoso. Uma vez cheio, busque, para que se encha mais e mais da presença de Deus, mas conectados com o céu. Esteja fraco, conectado. Esteja desempregado, conectado. Esteja desanimado, conectado. Esteja de qualquer forma, conectados com Deus. Assim você vai carregar a revelação de Deus. Bendito seja Deus. Nós temos que estar conectados para anunciar, para carregar e anunciar esta revelação, de que Cristo é o único que pôde comprar homens que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Você vai carregar esta revelação qual? Jesus Cristo, somente por Ele, viu amado, viu amada, somente por Ele há um céu nos esperando, somente por Jesus. Me desculpe te dizer, você vai falar isso para as pessoas, me desculpe te informar, eu carrego algo comigo, irmão, eu carrego uma revelação comigo, qual? A revelação de que só por Ele, somente o sangue dEle teve o poder de comprar eu e você para morar com Ele para toda a eternidade. Então Pedro recebe essa revelação, e depois de ser cheio, Pedro carrega essa revelação, os apóstolos carregam essa revelação para nunca mais desconectar com Deus. Uma vez fracos, sim, podemos se enfraquecer, podemos nos adoecer, podemos ficar sem vir aos cultos, mas lá na nossa casa estamos conectados. A conexão é com o céu, irmão. A conexão é com Deus. E aí quando você está conectado, não precisa ser somente na igreja para Deus te usar. Onde você pisar a planta dos pés, tem alguém ali que está conectado, e Deus vai olhar e falar assim: ali eu posso contar, ali eu posso enviar, ali eu posso inspirar, ali eu posso, aleluia, derramar os meus dons, ali eu posso usar como meu instrumento, porque ele não está voado, ele não está tristinho e está desconectado, ele está ligado no trono da graça.
Se coloca de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto ele se prepara, grupo de louvor, vamos orar. Deus, eu acredito, Pai amado, na revelação da sua palavra. Não é em vão, Pai amado, pregar por um grupo de pessoas que existem pessoas desconectadas. Pessoas que se preocupam mais em conectar com a internet e se preocupa mais, Pai amado, em estar conectado, Pai amado, com redes sociais do que com o Senhor. Pessoas que entram em desespero quando acaba a bateria do celular, por estar desconectada, Pai, que esse desespero tome o coração de cada um de nós, quando estamos longe do Senhor, se afastando do Senhor. Pai, venha conectar-nos nesta manhã, é o que nós precisamos, Senhor. Como igreja do Senhor, se conectar com Deus, é levar e carregar a revelação do Senhor, e receber novas revelações, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, nos conecta com o céu, ó Pai, para nos usar como instrumento nas tuas mãos, porque não tem nada melhor, Pai amado, do que estar conectado com o Senhor. Recebe a nossa adoração no nome de Jesus.